Olá, alunos! Vamos agora para a nossa aula de História. Vocês vão abrir na página 66. O documento pessoal indicado a seguir é muito antigo. Ele pertenceu a dois irmãos que nasceram em um país chamado Lituânia e se mudaram para o Brasil ainda pequenos. Eles precisaram do documento para fazer a viagem de navio da Lituânia até o Brasil. Então, nós temos aqui o passaporte desses dois irmãos. Observem que nós temos o passaporte junto dos dois. Hoje, isso não é possível. Cada um teria que ter o seu passaporte, tá? O passaporte, hoje, ele é individual. E nós usamos o passaporte para viajar para fora do país. Aqui nós temos, aqui ó, escrito, tá vendo, de letra cursiva. Observa como eram as letras antigamente, para vocês terem ideia. Aqui, eles viajaram, aqui embaixo, de Lituânia até o Brasil. Vocês acham que eles demoraram muito para chegar ao Brasil? O que vocês acham? Naquela época, da Lituânia até o Brasil. Para vocês terem ideia, eles demoraram 2 meses, uma média de 60 dias, que um mês normal é de 30 dias. Se eles fossem viajar hoje, por exemplo, eles usariam o transporte, o avião, que seria um transporte mais rápido, eles levariam 23 horas em média para chegar no Brasil. Não daria um dia inteiro, porque um dia inteiro são 24 horas. Eles viajaram pelo Oceano Atlântico. Ó. Oceano são partes das superfícies do planeta ocupadas por água. Ó. Vocês estão vendo aqui esse azulzinho? É tudo água do mar e é uma água salgada. Para vocês terem ideia, esse Oceano Atlântico é o segundo maior oceano que nós temos de extensão. Ele é muito importante também para o comércio, para a nossa economia mundial. Para vocês terem ideia, aqui ó, transita vários tipos de mercadorias para chegar nos países. Aqui embaixo, na página 67, tem perguntinhas para vocês. Então, aqui, que documento é esse? Vocês vão voltar aqui e responder para mim, que documento é esse? Você já realizou alguma viagem? Você vai responder aqui para mim, sim ou não. Para onde foi? Com quem foi? Qual meio de transporte você usou? Aí, terminando de responder, você vem aqui, tem uma brincadeira legal para vocês fazerem com a família de vocês. A gente poderia fazer na escola, mas como a gente não está, nós não estamos na escola, vocês podem fazer com os familiares de vocês. Aí, nomes de lugares. Sente-se em círculo com os colegas. O primeiro jogador deve falar o nome de um lugar. O jogador seguinte deve falar o nome de outro lugar, que comece com a última letra. Que comece com a última letra da palavra dita pelo primeiro jogador e assim por diante. O jogador que errar é eliminado e vence quem ficar por último. Então, nós temos aqui parque. Qual foi a última letrinha? E. Aí o próximo jogador vai falar qual foi o lugar? Escola. O próximo, qual foi a última letrinha? O A. Ele vai vir aqui e vai falar avenida. E assim por diante. O A aqui, eu já tinha lido, o jogador que errar é eliminado e vence quem ficar por último.
Vamos ver aí, né, quem vai vencer o jogo de vocês. Aqui, na página 68, é um resuminho do que eu aprendi. Sempre no final de cada unidade, nós temos isso no livro. Os seres humanos sempre registraram a sua história. Nós falamos, lá nos Homens das Cavernas, eles registraram a sua história através dos desenhos que eles faziam nas cavernas. Existem diferentes formas de registrar a história, vocês viram, né, que a gente começa a contar a nossa história desde a hora que a gente nasce. Nosso primeiro documento é a certidão de nascimento, aí depois tem as fotos, tem os vídeos, tem os compartilhamentos pela internet, tem outros documentos que vão contando ao longo do tempo a nossa história. Podemos conhecer uma comunidade pelos objetos que elas produzem, que é a cultura. Eles contam a sua cultura através dos objetos que vocês viram nessa unidade. O mito é usado pelos indígenas para explicar a origem das coisas. Os índios gostam muito de contar a história para explicar aquilo que acontece na crença deles. É muito comum entre eles contarem essas histórias. O passaporte permite saber por quais lugares uma pessoa já passou no mundo. Porque cada viagem que você fizer para fora do país é registrado no passaporte. Tá bom? Aqui a nossa aula se encerra. Um abraço e um beijo para vocês. Tchau.